Imagine palavras com o poder de ecoar por milênios, desafiando tudo o que você pensava saber sobre a vida. E se essas palavras, proferidas há mais de 2000 anos, ainda guardassem o segredo para uma existência verdadeiramente plena hoje? Há mais de 2 milênios, numa colina da Galileia, um carpinteiro de Nazaré chamado Jesus iniciou uma revolução. Não com armas, mas com palavras. Palavras que se tornariam conhecidas como o Sermão da Montanha. Este não foi um discurso comum. Foi um terremoto espiritual, um confronto direto entre os valores celestiais e as prioridades terrenas. E por que isso ainda nos toca tão profundamente? Porque num mundo que anseia por paz em meio ao caos, as lições de Jesus não apenas nos ensinam a viver, elas revelam quem Deus considera verdadeiramente feliz. Prepare-se para mergulhar na essência dessas palavras e descobrir um caminho surpreendente para a vida. Tudo começa com as bem-aventuranças. Jesus vira o mundo de cabeça para baixo. Felizes os humildes de espírito, ele diz, pois para eles é o reino dos céus. Não os arrogantes, mas os que reconhecem sua total dependência de Deus. Felizes os que choram, pois encontrarão consolo divino, não pela ausência de dor, mas pela presença de Deus nela. Felizes os mansos, não os fracos, mas aqueles com força sob controle, que herdarão a terra. E felizes os que têm uma fome e sede insaciável por justiça, pois serão completamente satisfeitos. Essas palavras pintam o retrato de cidadãos de um novo reino, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz. E, surpreendentemente, felizes os perseguidos por fazerem o que é certo, pois é justamente aí que o reino brilha com mais intensidade. Muitos pensaram que Jesus veio para destruir as antigas leis, mas ele chocou a todos ao declarar: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Ele não descartou os mandamentos. Ele os aprofundou, indo direto à raiz, ao coração. Ouvistes o que foi dito: não matarás. Mas Jesus vai além. A raiva que ferve por dentro, os insultos, a amargura, tudo isso já é semente de assassinato no coração. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Mas ele sonda a intenção, o olhar que cobiça, a imaginação que vagueia. Jesus nos mostra que a lei de Deus sempre foi sobre o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E ele nos desafia. A menos que nossa justiça vá além da mera aparência, superando a dos líderes religiosos da época, jamais entraremos no reino dos céus. Não se trata de mais regras, mas de uma transformação interna radical. Então, Jesus lança um dos seus maiores desafios. Ouvistes o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Imagine o impacto disso numa cultura de honra e vingança. Jesus não estava falando de forma figurada. Ele estava minando o próprio sistema de retaliação que define nosso mundo. Amar quem nos ama é fácil, ele diz. Mas o amor que se estende ao inimigo, esse é o amor que reflete o próprio Deus, que envia sol e chuva sobre bons e maus. Esse amor não é fraqueza, é uma força que quebra o ciclo do ódio. E quanto ao julgamento? Jesus é direto. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Ele não nos pede para ignorar o erro, mas nos alerta contra a hipocrisia que se mascara de justiça. Ele pinta um quadro quase cômico. Alguém com uma viga de madeira no próprio olho tentando remover um cisco do olho do outro. A mensagem é clara. Antes de apontar o dedo, examine seu próprio coração. A correção verdadeira nasce da humildade e do autoexame, não do orgulho. No coração dos ensinamentos de Jesus, encontramos a chamada regra de ouro. Assim,
Em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Perceba a profundidade. Não é apenas sobre evitar fazer o mal. É sobre agir proativamente com bondade e misericórdia. É imaginar o que o outro precisa e ir ao encontro dele, mesmo sem esperar nada em troca. Este princípio, diz Jesus, resume toda a Escritura. Num mundo que nos sufoca com preocupações, Jesus nos convida a uma confiança radical. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Contas, doenças, o futuro incerto. Ele não ignora nossos fardos, mas aponta para uma segurança diferente, que não depende das circunstâncias, mas de um Pai que cuida. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? A criação não entra em pânico. Ela floresce. O segredo? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando o reino de Deus é nossa prioridade, todo o resto se encaixa sob o seu cuidado. Jesus também nos alerta sobre onde investimos nosso coração. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Por quê? Porque o que valorizamos revela quem realmente somos. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É impossível, ele afirma, servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não se trata apenas de riqueza material, mas daquilo que domina nossos pensamentos, nosso tempo, nossas decisões. Somos convidados a investir em tesouros eternos. Fidelidade, amor, misericórdia. Quanto mais investimos no céu, mais nosso coração anseia por ele. E como nos conectamos com esse Deus? Jesus nos ensina a orar, não com uma fórmula mágica, mas com um modelo de vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Começa com a intimidade de um pai, mas um pai santo, exaltado. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma entrega, um desejo de que os caminhos de Deus governem nossas vidas, aqui e agora. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Um pedido por sustento diário, reconhecendo nossa total dependência. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Uma linha desafiadora, que vincula o perdão que recebemos à nossa disposição de perdoar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Um clamor por proteção e resgate. Esta oração, embora breve, abrange tudo. A grandeza de Deus, nossas necessidades, nossos relacionamentos, nossas lutas e nossa esperança. Jesus não minimiza o pecado. Suas palavras são fortes. Se o seu olho direito o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Se a sua mão direita o fizer tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Ele não está sugerindo automutilação, mas usando uma linguagem chocante para mostrar o quão destrutivo o pecado pode ser. Ele nos chama a uma ação radical contra aquilo que nos afasta de Deus. Quais são os limites que precisamos estabelecer? O que estamos tolerando que deveria ser eliminado? A pureza, para Jesus, não é restrição, mas libertação. E às vezes, essa liberdade exige sacrifícios drásticos, feitos não por medo, mas pela fé de que o que Deus oferece é infinitamente melhor. O Sermão da Montanha caminha para um clímax poderoso com a parábola dos dois construtores. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Tempestades virão, diz Jesus. A chuva cairá, os ventos soprarão. Mas a casa construída sobre a rocha permanece firme. Em contraste,
Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. A mesma tempestade, dois resultados drasticamente diferentes. A diferença? O alicerce. Jesus não promete uma vida sem tempestades, mas uma fé que resiste a elas. O teste não é o quanto sabemos, mas o quanto vivemos seus ensinamentos. E assim, voltamos àquela colina. As palavras de Jesus, tão simples e ao mesmo tempo tão profundas, ecoam até hoje. O Sermão da Montanha não foi apenas um discurso, foi uma revelação do reino de Deus e do tipo de pessoa que ele chama para construí-lo. Não os orgulhosos ou poderosos, mas os humildes, os puros de coração, os misericordiosos. A questão, então, não é apenas o que Jesus disse, mas o que faremos com isso. Suas palavras não pedem admiração, pedem uma resposta. Você construirá sua vida sobre esses ensinamentos? Perdoará quando ferido? Confiará no incerto? Obedecerá mesmo quando for desconfortável? Este é o convite para uma vida nova, não baseada em rituais, mas num relacionamento profundo com o Pai. A tempestade pode não ter chegado ainda, mas ela virá. E quando vier, seu alicerce será testado. Portanto, construa agora. Construa hoje. Construa com perdão, com oração, com misericórdia. Construa sobre as palavras daquele que nunca muda. Se esta mensagem tocou seu coração, não a deixe morrer. Deixe que estas palavras criem raízes. E se você acredita que outros precisam ouvir o que Jesus realmente disse, ajude a espalhar esta mensagem.